Estou usando esta noite para ler a palavra do Senhor. Eu estou usando a tradução NVT, que é uma tradução um pouco conhecida, nova versão transformadora. Então ela vai estar um pouco diferente da sua Bíblia, mas como eu sempre digo, o sentido da palavra é o mesmo. Amém? Então nós vamos ler esta noite o Salmo 111, a partir do versículo 1. Eu não sei qual é o título que está na sua Bíblia, mas aqui na minha Bíblia, o Salmo 111 tem o título escrito: Louvado seja o Senhor. Não sei se todas as Bíblias estão assim, mas na minha está assim: Louvado seja o Senhor. Salmo 111, versículo 1. Nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: De todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos, como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar as suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Versículo 5, Salmo 111. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o seu poder ao povo, ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu acho que na sua Bíblia deve estar: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Acho que está assim, né? Todos que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Aleluia. Interessante que ele começa no versículo 1 dizendo: Louvado seja o Senhor. E o último versículo, que é o 10, ele termina dizendo: Louvem-no para sempre. Amém? Grandioso Deus e amado Pai, obrigado esta noite, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações, por tudo, meu Deus, que foi feito desde o início deste culto até o final. Abençoa cada um de nós, que por esses minutos vamos ouvir a Tua palavra. Nos entregue a bênção, pois a Tua palavra diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que o Senhor falará aos nossos corações poderosamente. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É o que o salmista começa dizendo aqui no Salmo 111. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Então, o Salmo 111, no versículo 1, ele está dizendo da igreja, dos cultos. Porque ele diz: de todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Nós estamos esta noite aqui nessa igreja, reunidos, juntos para buscar a Deus, juntos para adorar a Deus, e sem querer ser repetitivo, até porque já falei isso aqui várias vezes, mas quando a Bíblia fala do justo, fala daquele que serve a Deus, conforme está escrito em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 18. Que o justo é o que serve a Deus. E quando ele fala aqui, se reunir com os justos, nós estamos reunidos porque servimos a Deus neste lugar, nessa igreja que estamos aqui esta noite. Estamos reunidos para quê? O próprio versículo 1 vai dizer no começo: Louvado seja o Senhor. Estamos aqui reunidos para louvar a Deus, para adorar a Deus. No versículo 2 ele vai dizer: como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele
devem nelas meditar. Aí quando chega no versículo 2, o salmista está dizendo agora: todas as pessoas que seguem a Deus devem meditar no que Deus já fez na vida dessas pessoas. Meus irmãos, é incrível que a mente humana, ela tem a tendência a esquecer as coisas. O que nós conversamos com alguém, o que nós vivemos. E até tem um ditado aí fora, que quando alguém pergunta alguma coisa, a pessoa fala assim: eu não lembro nem o que eu comi ontem, eu vou lembrar de tal coisa. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem a tendência a esquecer as coisas. Mas o salmista está dizendo, aqui no versículo 2, todos que têm prazer nele, devem nelas meditar. Meditar no quê? Nas coisas que Deus fez, que é o começo do versículo 2, as obras do Senhor. As obras, quer dizer, o que Deus fez em nossa vida. Nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Nunca se esqueça o que você era sem Jesus. Nunca se esqueça onde você estava um dia, de onde Deus tirou você, do mundo do vício, do mundo de uma vida toda errada, de uma vida sem a presença de Deus, numa vida pecaminosa, e Deus resgatou você. Você aceitou Jesus, você recebeu a palavra, alguém pregou para você a mensagem, e você foi para a igreja. Quando você recebeu Jesus, você desceu as águas do batismo, cumprindo a justiça de Deus, e Deus fez de você uma nova criatura. Então você lembra da onde Deus te tirou, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que mais Ele fará. A nossa mente tem que sempre lembrar que Deus é grandioso, fez, faz e sempre fará coisas grandes em nosso favor. Aleluia. Versículo 3, ele vai dizer o seguinte no versículo 3: tudo que Ele faz revela sua glória e sua majestade, sua justiça permanece para sempre. Tudo que Ele faz revela a sua justiça. Tudo que Ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Tudo que Ele faz, Ele revela. A palavra revela não quer dizer que Ele vai usar alguém para trazer uma revelação para a sua vida. E temos que estar atentos com isso, porque hoje a gente vive nessa era que muitas pessoas vão apenas para buscar revelação na igreja, ao invés de buscar a verdadeira revelação, que é a palavra de Deus. Eu já passei por essa experiência várias vezes, irmãos, pregando em igrejas que eu era o pregador e tinha outros pregadores. E vocês sabem como é o meu estilo de pregar. O meu estilo é esse: é ensinando, é estudando a Bíblia. O meu estilo é esse, não passa disso. E aí eu fui pregar a palavra. Eu lembro que uma vez eu trouxe um estudo, que eu fiz uma sequência de mensagens falando sobre o inferno. Foi tipo uma semana fazendo estudos sobre o inferno numa igreja aí. E aí no meio dessas pregações, desses dias, também tinha outro pregador que ia ministrar além de mim. E quando ele foi pregar, ele não pregou nada, irmãos. Ele só encheu linguiça e só ficou revelando. E quando ele ficou revelando, eu lembro que naquele dia eu preguei, e o culto devia ter, não era tanta gente assim. Mas quando soube que o pregador de fora, ele era usado na revelação, irmãos, quase faltou lugar para os irmãos sentarem. Eu lembro disso até hoje. E eu lembro que no final do culto ficou uma fila enorme de gente no final do culto, que o pastor ia, orava e fazia uma revelação para a pessoa, aquela coisa toda. Então, irmãos, isso não tem nada a ver, meus irmãos. Então quer dizer que Deus não usa na revelação, que Deus não usa na profecia, que Deus não usa em dons espirituais. Eu não falei isso. Alguém ouviu falar que Deus não usa? Eu não falei isso. Deus usa, existe. Tanto é que isso aqui faz parte dos fundamentos da igreja. Nós cremos no dom do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, na evidência de falar em línguas, em profecia. Nós cremos em tudo isso, amém? Todo mundo crê, amém? Eu creio nisso. Eu creio que Deus usa pessoas para falar conosco. Eu creio que Deus usa revelação, pessoas para nos revelar. Mas não como está aí em muitas igrejas, em muitos lugares, essa bagunça total. Às vezes um culto que não tem ordem nem decência.
Está lá o pregador ministrando a palavra, está lá pregando com unção, com poder e autoridade, e no meio da pregação, uma pessoa levanta para revelar, depois outra pessoa levanta. Já viu isso acontecer na igreja? Uma pessoa está pregando e de repente a pessoa levanta para ajudar uma revelação. Quer dizer, a pregação já não tem valor, o que vai ter valor é a revelação, e aquela revelação já mata a pregação, e às vezes até a revelação é contradizendo o que o pregador está pregando. Isso está errado, meus irmãos. A verdadeira e maior revelação que existe sempre foi, sempre é e sempre será para todos sempre a pregação da Bíblia. Isso é insubstituível. Não existe maior revelação no mundo do que a revelação que está escrita nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O seu pastor, a sua pastora, a pessoa que está aqui no altar pregando, seja até um jovem, seja quem estiver no altar pregando a palavra, se está com a Bíblia aberta, esta pessoa está sendo usada na revelação que vai mudar a sua vida. A pregação é a verdadeira e maior revelação que muda as nossas vidas. A palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mas existe, irmãos. Eu não vou dizer que não existe, existe. Deus usa pessoas para revelar. Deus usa pessoas para profetizar a bênção em nossa vida. Existe, assim como existem os dons de línguas, também existe a interpretação de línguas. Eu já vi isso acontecer na igreja, é tremendo isso. Mas isso não é uma regra que tem que existir todo o culto. Essas manifestações do Espírito Santo era como no Antigo Testamento. Como é que funcionava as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento não tinha dons espirituais. Você não vai ver em nenhuma página da Bíblia no Antigo Testamento ninguém falando em línguas. Por quê? Porque o dom de línguas só foi dado no Novo Testamento. Mas o que acontecia então no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, em ocasiões, em momentos, em propósitos, em épocas, Deus usava alguém para trazer uma profecia, para trazer uma palavra, para trazer uma correção, para trazer uma exortação, para fazer algo. Até mesmo se fosse algo para curar, um dom para curar, enfim, as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento não ocorriam sempre. Eram em ocasiões, eram em épocas, eram em propósito. Não era direto, mas acontecia. Os dons de revelações nos dias de hoje na igreja é do mesmo jeito, irmãos. É do mesmo jeito. Deus pode usar alguém para trazer uma profecia para nós? Claro que pode. Quando Deus quer, Deus faz o que Ele quiser. Mas não aquela bagunçada de o pregador estar pregando. Já vi isso acontecer na internet, tem muito isso se você buscar. Está lá o pastor pregando, a pessoa pregando com unção e autoridade, e de repente sobe alguém no altar, toma o microfone da mão do pregador. É isso que eu vou dizer para a igreja, assim diz o Senhor, isso. Irmãos, isso está errado. Não existe isso. Se o pregador, se a pessoa que está no altar, está com a vida toda errada, está pregando, Deus vai tratar com aquela pessoa, a igreja vai disciplinar aquela pessoa, vai ver outro sistema. Mas irmãos, aprenda isso. Deus não vai envergonhar ninguém para glorificar o nome dele. E você pode ver que a maioria das revelações que você vê hoje em dia é só para envergonhar a pessoa. Você pode procurar na internet. Olha, tem alguém aqui que não sei o que ela está fazendo isso, está traindo o marido, está fazendo isso, aquilo, outro. E você pode observar que nesses lugares que tem revelação, quando vai se revelar para os pastores da igreja, nunca vai revelar uma palavra de vergonha para eles. Sempre é bênção. Deus vai te usar, pastor, Deus vai te honrar, Deus vai agradecer o ministério. Quer dizer, para o líder do ministério, sempre a revelação do profeta é bênção. Mas para o coitado do irmão, da irmã que está aí embaixo, é só porrete. Deus vai pesar a mão, Deus vai matar você. Eu já contei aqui uma vez, irmãos, que um irmão em Cristo que já passou para o Senhor, glória a Deus por isso. Uma vez ele foi pregado numa igreja, eu fui junto com ele. E nessa igreja tinha umas revelações, tinha lá uns vasos. E aí o irmão chegou para ele e começou a revelar para ele. E falou bem assim para ele: irmão, eu estou vendo um caixão. E eu estou vendo um caixão preparado para o irmão. Falou bem assim para ele:
Aí ele já não levou a sério essa profecia, falou assim: eu também vi um cachorro e vi você na lista dele também. Tipo, do mesmo jeito que ele falou que viu um cachorro, também já falou isso para ele, e o irmão ficou até assustado. Porque, irmãos, não existe isso, já percebeu? Para o membro, para o jovem, para a mulher, para o irmão, para a criança, tome revelação de dureza, vai morrer, vai ficar doente, Deus vai pesar a mão. Mas quando é para o pastor, para o líder, para um cantor famoso, procure na internet. Se alguém revela para exortação, algum líder famoso da igreja, nesses cultos grandes, o líder, olha, Deus vai prosperar seu ministério, Deus vai te usar para levar você para os Estados Unidos, vai abrir mais 1000 igrejas. Mas para o membro, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar. Irmãos, isso está fora. Pregue apenas a Bíblia. Vamos ficar somente na Bíblia. A verdadeira revelação é a Bíblia. Deus pode usar alguém? Pode, mas não é assim, amém? Vamos voltar para a palavra. Então, quando ele fala aqui no versículo de número 3, tudo que ele faz revela a sua glória e majestade, essa revelação vem pela palavra, vem pela pregação. Quando às vezes, irmão, nós chegamos na igreja com o coração triste, com o coração quebrado, cheio de problema, e nós sentamos na igreja pedindo: Deus, fala comigo nesta noite, eu preciso ouvir uma palavra. E quando alguém começou a pregar, parece que a sua vida foi dita para o homem de Deus, e aquela palavra que ele falou serviu para você, levantou você, abençoou você, e você saiu alegre. Por quê? Porque a palavra transformou a sua vida. É essa a revelação que Deus quer fazer a você. A palavra no culto, meus irmãos, não é para que nós venhamos apenas adquirir conhecimento, é muito mais do que isso. É para que Deus fale ao nosso coração, e que na palavra que Ele falar ao nosso coração, nós saiamos daqui cheios de vitória, transformados, que a palavra entre em nós e transforme a nossa vida. E nesta noite Deus está entrando dentro de você e te transformando para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Santo é o Senhor. Versículo 4. Tudo que Ele faz revela a sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Versículo 4, não, esse é o 5, né? Versículo 6. Não, versículo 5. Versículo 5. Não, versículo 4 até. Eu vi então eu estou viajando. Esse nós lemos ao versículo 3, agora é o versículo 4. Salmo 111, versículo 4. Ele nos faz recordar as suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Aleluia. E a Bíblia diz em Lamentações 3:22 que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E glória a Deus pela misericórdia dele. Se não fosse a misericórdia dele, meus irmãos, o diabo já tinha nos destruído, as lutas já tinham acabado com a nossa vida, talvez já estaríamos mortos agora. Mas graças a Deus que a misericórdia dele nos mantém de pé. Eu glorifico a Deus porque a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida, e nós estamos de pé graças à misericórdia do bondoso e amoroso Deus. Aleluia. Versículo 5: dá alimento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Deus sempre se lembra da sua aliança. Qual é esta aliança que Deus sempre lembra? Deixe um marcador de página aí no Salmo 111. Vamos até o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 1, já vou falar o versículo, nós vamos ler a partir do versículo 1. A aliança de Deus com todos os seres vivos é o título. Gênesis capítulo 6, capítulo 9, versículo 1 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiras páginas da Bíblia. Capítulo 9, diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão, e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Quer dizer, todos vão te respeitar. Eu os coloquei sobre o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais, os vegetais, os alimentos, também dou os animais, mas nunca como carne e sangue, pois é vida.
Nesse texto aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não podemos comer sangue. Amém? Se você queria saber onde está na Bíblia que não pode comer sangue, está aqui. Versículo 5: exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis, multipliquem-se e povoem a terra outra vez. Veja que a justiça de Deus já começa desde o começo da criação. Ele fala: aquele que matar, seja morto. Aquele que tirar uma vida, será julgado. Não tem que passar a mão para quem comete crime, igual o mundo faz aí hoje. E vocês entendem o que eu estou falando, né? Não tem que passar a mão e dizer: olha, coitadinho, ele fez isso, aquilo, outro, nós vamos amá-lo. Não, ele vai ter que cumprir a justiça. Se errou, tem que pagar. Ah, então quer dizer que Deus não ama a pessoa que errou? Claro que Deus ama. Mas Deus, ele é um Deus justo. Quem errou deve pagar, meus irmãos. Você não aplica a justiça dentro da sua casa? Os irmãos que são pais e mães, se o teu filho e a tua filha erra, você não coloca a justiça neles? Você não os castiga? Não ensina o caminho certo? Se for pequenininho, você não vai bater e espancar. Você vai ensinar a falar: ó, papai não quer que faz isso, mamãe não quer que faz isso, porque isso é errado, é assim, assim, assim. Você ensina desde pequenininho. E quando cresce também. E quando fica adulto também. E quando a pessoa sai de casa para viver no mundo, lá fora, a pessoa aprende o que é certo e o que é errado. Se a pessoa cometer algum crime, alguma coisa errada, ela vai ser presa e pagará. Irmão, se na justiça dos homens, a pessoa ela é corrigida, ela é disciplinada, ela é ensinada a fazer o que é certo, e ela arca com as suas consequências, você acha que na justiça de Deus será diferente? É claro que não. É o texto que está dizendo aqui. Então o que Deus quer do ser humano? Ele só quer que o ser humano ande corretamente, viva direitinho. Se você não errar, você não vai ser prejudicado. Se você não pecar, você não vai transgredir Deus, você não vai transgredir a lei. O versículo 7, ele fala para as pessoas crescer e se multiplicar, quer dizer, cuide da sua família. Versículo de número 8: então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos. Interessante aqui no texto, que fala que Deus confirmou a sua aliança, o seu compromisso, a sua bondade, o seu amor com os homens e também com os animais. Quando eu vejo uma pessoa, eu conheço uma pessoa que não gosta de animal, que maltrata animal, que bate em animal, eu sei que esta pessoa está errando gravemente. Quando vocês me veem, às vezes eu postando alguma coisa assim de animal, de cachorro, essas coisas, vocês podem ver que sempre eu escrevo, a maioria das vezes sempre a mesma coisa que eu escrevo. O mesmo Deus que te ama é o Deus que ama os animais. O mesmo Deus que te criou é o Deus que criou os animais. Amar os animais é amar a criação de Deus. Se você ama a natureza, você ama a criação de Deus. Se você ama as pessoas, você ama a criação de Deus. Se você ama os animais, você ama a criação de Deus. Então a gente vê que tem 3 tipos de criações de Deus no mundo: o ser humano, os animais e a natureza. Se você ama a natureza, ama as árvores, ama os rios, luta para combater a poluição, luta para salvar a humanidade, plantando uma árvore, aquela coisa toda, você está nada mais nada menos do que amando a criação de Deus. Se você cuida de um animal, de um cachorro, de um gato, de um boi, de um cavalo, se você cuida com carinho, você está cuidando da criação de Deus. Desculpe a minha franqueza aqui com os irmãos, mas já que eu estou pregando e eu estou aqui no momento transmitindo a palavra, eu não consigo ver uma pessoa que diz que ama os animais, por exemplo, que cria animais em gaiola, animal preso. Eu conheci uma pessoa, irmãos, eu conheci uma pessoa que era até engraçada. Uma vez essa pessoa pregando, falou bem assim: a pessoa que cria
passarinho em gaiola. Essa pessoa, quando morrer, Deus devia colocar essa pessoa no inferno dentro de uma gaiola também. Para essa pessoa sentir o que é viver preso dentro de uma gaiola a vida toda. E é mais pura verdade, meus irmãos. Eu amo os animais. E num calor desse de 35, 40 graus, cria um passarinho numa gaiolinha pequenininha, quando os pássaros foram criados para ser livres. Você quer criar um passarinho, um pássaro na sua casa? Cria, mas cria livre. Pastor, mas eles vão voar e vão sair voando. É a natureza deles, ora. Pássaro não foi criado para viver em gaiolinha preso, não. Cria livre. Cria livre. Deixa eles viver livre, não cria preso lá. Isso aí é uma maldade tremenda, meus irmãos. E o pior é crente que não tem esse entendimento. Amém? Cria livre, não fica prendendo o passarinho, não. Se Deus está falando no seu coração, chegar em casa hoje, amanhã, solta os passarinhos lá no mato. Chega lá no mato, tem muita floresta aqui, solta eles. Deixa eles viver a vida deles. A aliança de Deus não foi só com os homens, também foi com os animais. Versículo 8. Versículo 8 não. Versículo 8. Então, Gênesis 9, 8. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirma aqui a minha aliança com vocês e seus descendentes, e com todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e todos os seres vivos. Sim, confirma a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos, lembrando que ser vivo não é só ser humano, é animal também. Sabia que até a árvore é um ser vivo? Quem sabia que a árvore também é um ser vivo? Que a árvore também tem vida. Só que a árvore não tem espírito para morrer e ir para o céu. Isso aí não existe. A árvore morreu, acabou. Mas tem alma, ela tem vida ali. Ela respira, ela se alimenta, ela se reproduz. Todo mundo aqui sabe disso, né? Você plantar uma plantinha na sua casa, se você não colocar lá água, essa plantinha aqui é artificial. Não é naquela planta de verdade, embora pareça de verdade, né? Se você não chegar lá, jogar uma aguinha lá, molhar, plantar direitinho, deixar pegar um sol, ela vai morrer se não tiver isso, porque ela tem vida. E Deus quer que você cuide. Quando eu falei aqui dos animais, irmãos, vocês entenderam exatamente o que eu falei. Deus quer que você ama também. Eu falo isso, irmãos, porque tem até crente, irmãos, que misericórdia, precisa de libertação, que odeia animal, bate em cachorro, bate em gato. Uma vez eu conheci uma pessoa, até que não vou falar, uma pessoa mesmo que falou assim para mim: cachorro dá lá veneno lá e mata tudo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Por isso que eu aprendi isso. Quando eu conheço uma pessoa que eu sei que não gosta de animal, que tem ódio de animal, não gostar é uma coisa, mas ter ódio é diferente. Eu não gosto de criar cachorro, não gosto de criar gato, porque dá trabalho, ocupa muito meu tempo. Beleza, tudo bem. Uma vez eu tenho um amigo mesmo que falou assim para mim: eu não tenho nada contra animal, mas eu não crio porque eu não tenho tempo, não dá, porque é como ter um filho, aquela coisa toda. Beleza. Agora falar que tem ódio, vou matar, vou dar veneno, uma pessoa dessa é misericórdia. Eu duvido muito da salvação de uma pessoa assim. Estou falando de crente, tá? Versículo 11. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas aves. Nunca mais a terra será destruída pelo dilúvio. Versículo 12. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as minhas gerações futuras. Coloco o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar as nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Só até aqui. Exatamente o que eu conversava com o pastor Elão hoje, que ele está falando exatamente sobre isso. Caiu uma chuva hoje, eu não vi arco-íris nenhum, porque não fez sol, né? Não sei se alguém chegou a ver o arco-íris. Mas quando você vê um arco-íris no céu, após uma chuva, a ciência vai dizer: o arco-íris é formado por causa da química, por causa disso, daquilo outro. Tudo baboseira, eu vou pela Bíblia. A Bíblia diz que o arco-íris é o sinal da aliança de Deus. Quando você olha para o céu e você vê o arco-íris, é Deus, não é a ciência, não é moléculas, não é partícula, é Deus que põe o arco-íris no céu para dizer para a humanidade: aqui está o sinal da minha aliança com vocês. Eu não vou destruir vocês, eu quero salvar vocês, eu quero resgatar vocês. Este é o sinal da minha aliança. Quem coloca o arco-íris no céu é o próprio Deus.
para mostrar a aliança dele com a terra, com cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Arco-íris não tem nada a ver com movimentos que existem aqui, aí hoje. Não tem nada a ver, tem nada a ver. O arco-íris é bíblico, é um sinal de Deus, que Deus tem uma aliança conosco. Então, quando chover, irmãos, que sair aquele sol, porque o arco-íris só sai quando tem sol, né? Que cai aquela chuva. Quando você vê um arco-íris no céu, dê aquele glória a Deus. Fala: Deus, obrigado por renovar a sua aliança com a terra. Obrigado porque esse arco-íris é um sinal que o Senhor tem uma aliança comigo. O Senhor tem uma aliança com a minha família. O Senhor tem uma aliança na minha vida. O Senhor é comigo, Deus. Aleluia. Glória a Deus. É um sinal de que Deus, Ele é com você. Aleluia. Vamos voltar no Salmo 111 para nós terminarmos e já orarmos. Salmo 111. Nós lemos o versículo 5, no qual ele fala da aliança. Aleluia. Versículo 6, Salmo 111. Mostrou o seu poder a seu povo, ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre a sua aliança com eles. Aleluia. Seu nome é santo e temível. Glória a Deus. O nome de Deus é um nome santo. O nome de Jesus não é um nome qualquer, para todo mundo falar por falar, para jogar fora, para falar em vão. É um nome santo. É um nome tão poderoso que você pode dizer para uma pessoa endemoniada: demônio, saia em nome de Jesus, e o demônio vai sair. Se você usar o nome de qualquer santo, de qualquer pessoa, até mesmo o seu próprio nome, da pessoa mais importante da terra, nada acontece. Mas quando você usa o nome de Jesus, este nome traz até cura, traz libertação. Por quê? Porque há poder grandioso no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Há poder. Este nome tem poder. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Aleluia. Esse seu nome é santo e temível. A Bíblia diz que enquanto estamos aqui agora, diz a palavra de Deus em Apocalipse, que lá no céu existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciões, e todos estão lá de joelhos, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Dizer santo é dizer que Deus é poderoso, Deus é tremendo, o Senhor é poderoso. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 10, para nós terminarmos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem os seus mandamentos mostram bom senso. Aleluia. Todos os que obedecem os seus mandamentos mostram bom senso. Quais são os mandamentos que nós devemos obedecer? Será que é guardar o sábado? Não. Isso foi para os judeus, isso não é para ninguém hoje. Não existe mais isso de guardar sábado. Isso aí ficou para trás. Isso aí é para os judeus, nem para os judeus de hoje. Porque nós estamos na época da graça. Nós estamos na época de Jesus. Na época da lei, sim. E na época da lei nem era para todo mundo, era só para o povo de Israel. Tem algum israelita aqui? Não. E mesmo se tivesse, estamos na época da graça. O que nós temos que guardar é a palavra de Deus. Esse é o mandamento que devemos obedecer hoje. Os mandamentos são as instruções de Deus que Ele dava no Antigo Testamento. Eram ensinamentos que Deus dava para o povo. Eram ensinamentos que Deus deixava para o povo. Vamos ver quais eram os mandamentos do Antigo Testamento? Vamos ver. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, se eu não me engano, é o capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20. Eu vou mostrar os mandamentos no Antigo Testamento
e vamos mostrar, aleluia, os mandamentos do Novo Testamento. Êxodo capítulo 20, os mandamentos que Deus deixou para Israel. Ah, então quer dizer que Êxodo capítulo 20 está invalidado, não vale para hoje? Eu não falei isso. Eu estou falando de guardar o sábado. As demais coisas que estão aqui, nós vamos obedecer do mesmo jeito também. Uma vez eu falei para uma pessoa o seguinte: eu acredito em tudo que está na Bíblia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia falasse que... A Bíblia fala que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, o contrário, eu acreditaria do mesmo jeito. A Bíblia fala que o sol parou por um instante. Eu acredito nisso. Deixa eu falar, não, assim, senão não é bem assim, aconteceu isso aqui outro. Sabe, querem desmerecer a Bíblia de todo jeito. A Bíblia fala, irmãos, tantas coisas inacreditáveis aos olhos humanos, mas eu acredito em tudo, 100% do que está escrito aqui, eu acredito e creio de todo o coração. Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não terás outros deuses diante de mim. Só existe um Deus, seu nome é Jesus, não existe outro Deus. Versículo 4: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem ou qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus geloso, trago as consequências pelos pecados sobre os pais, sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitarem. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e que obedecem os seus mandamentos. Não faça imagem de quem está no céu, de quem está na terra, de quem está embaixo da terra, de quem está no mar, de lugar qualquer. Aí a gente fala assim: não, nós não adoramos imagem nenhuma, não. Nós apenas veneramos. Como que não? Tem até igreja para imagem. Fazem procissão para imagem. Fazem peregrinação para imagem. Andam de joelho para imagem. Não adoram imagem. Oh, vem para cima de mim com esse papo. Aí não, né? Versículo 7. E isso é importante que eu vou ler agora, para que você não faça isso. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. Na sua Bíblia está: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Sabe aquela pessoa que tudo é o nome de Deus em vão? Sabe onde a gente vê mais essa frase sendo usada? A pessoa vai lá, faz uma brincadeira, faz uma piadinha e já vem lá: pelo amor de Deus, isso, aquilo, outro. Irmãos, pelo amor de Deus, usando o nome de Deus para uma palhaçada. Sabe, qualquer coisa: ai Jesus, ai meu Deus. Aí são coisas inúteis, coisas que não tem sentido nenhum. Ah, ó Deus, ah meu Deus, Deus. Irmãos, o nome de Deus é santo. Acabei de ler isso na palavra. O seu nome é santo. Não é para ser falado de qualquer maneira. O nome de Deus é poderoso. Quando os antigos judeus escreviam a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia que nós temos hoje, ela foi impressa. Toda a Bíblia que você tem, ela é impressa. Na época, quando a Bíblia estava sendo escrita ainda, como é que se fazia? Uma pessoa escrevia a Bíblia num papel, que não era papel ainda, era um pergaminho, às vezes era feito de couro, era um processo que eu não vou explicar aqui, que é muito longo, tá? Mas só para os irmãos entenderem, escreviam livro por livro à mão. Tanto é que se você for em Israel, tem museu até hoje que tem esses textos mais antigos da Bíblia que estão escritos à mão, que estão lá expostos até hoje. Só você dar um Google na internet e pesquisar manuscritos mais antigos da Bíblia. Joga no Google lá que você vai ver um monte de folha, um monte de fotos sobre isso. Existe até hoje lá em Israel. Já está quase se acabando porque tem tanto tempo que o papel vai se deteriorando, a tecnologia não consegue segurar. Mas aí eles escreviam à mão. Aí uma outra pessoa pegava e copiava o que estava escrito à mão. Aí tinha aqueles judeus que eram os ortodoxos, os mais religiosos. Quando eles escreviam, isso eu vi uma vez um pastor falando sobre isso, eles escreviam à mão. E toda passagem da Bíblia que falava o nome de Deus ou falava sobre Deus, eles escreviam, e quando chegava em Deus, eles paravam.
Eles pegavam aquela caneta que escreviam sobre Deus, pendurava e falava: caneta, nunca mais escreva mais nada, porque você usou e escreveu o nome mais poderoso que existe, o nome de Deus. Aí ele pegava uma outra pena, uma outra caneta e começava a escrever da onde parou. Chegava no nome de Deus, ele parava e aposentava aquela caneta e nunca mais usava ela, porque ele tinha um temor tão grande sobre o nome de Deus que ele não ousava escrever Deus com a mesma caneta. Ele escrevia e aposentava, jogava fora, pendurava, não usava aquela caneta nunca mais e pegava outra, porque era um respeito extraordinário pelo nome de Deus. Mas hoje em dia, irmãos, o nome de Deus, misericórdia, fazem piadas com Deus na internet. Eu gosto de coisa engraçada, todo mundo aqui gosta. Não tem pecado nenhum você postar um vídeo engraçado na internet. Eu gosto disso. A gente dá risada. A internet é para isso mesmo, né? A internet é para se divertir, para dar risada. Mas quando tem piadinha com coisa de igreja, irmãos, aí eu já não gosto. Só se for uma coisa que não seja ofensiva, amém? Só se for uma coisa que acontece em igreja que não seja nada ofensiva, assim. Mas se é uma coisa assim, sabe, ofensivo para denegrir a imagem de igreja, igual a televisão faz aí misericórdia. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Não usará o nome do seu Deus em vão. O Senhor não deixará impune quem usar o seu nome de forma indevida. Versículo 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Lembre-se de guardar o sábado, fazer dele um dia santo. O sábado é o quê? O sétimo dia. Então o que nós temos que guardar? O sétimo dia. Aí, por exemplo, o pastor tem uma escala de trabalho que é 12/36. O sábado dele pode cair no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Todo mundo aqui que trabalha tem o seu dia de folga. O seu dia de folga é o seu sábado que você guarda. Não é especificadamente um dia. Vamos imaginar que eu trabalho e a minha escala de folga caiu numa quarta-feira. Quarta-feira é meu sétimo dia, que eu tenho que tirar aquele dia para ir para a igreja. É como se a Bíblia dissesse: pelo menos um dia na semana, dedique-se para ir para a igreja, para ir para o culto. Não é aquela coisa de sábado. Irmãos, é quando você pode, é quando você tem dedicação, quando você tem um tempo para buscar a Deus. Não é um dia, é um momento. Amém? Versículo 9. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os seus trabalhos habituais, mas o sétimo dia que é o sábado. Lembrando que o sétimo dia para cada um é diferente. Se você viajar para Israel, eu creio que um dia nós poderemos ir lá, porque eu tenho um sonho de ir para lá, e eu sei que os irmãos também. Vamos imaginar que você chega em Israel no sábado. Não é o judeu que guarda o sábado? Se você chegar em Israel no sábado, você acha que os hospitais vão parar de funcionar no sábado? Está funcionando. Você acha que os bombeiros vão parar de trabalhar no sábado? Os soldados que estão lá na guerra, lá para defender Israel, você acha que eles vão parar de guerrear no sábado? Não. Eles vão tirar um dia para dedicar a Deus. Se cair no sábado, eles tiram outro dia. Então o sábado é um dia que a pessoa vai tirar para buscar a Deus. Não é especificadamente uma data. Amém? Só para os irmãos entenderem. Nesse dia, ninguém na sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, servas. Vamos avançar a leitura. Versículo 12. Honra o seu pai e a sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, deve haver um respeito total aos pais, não importa a sua idade. Não importa se é jovem, não importa se é idoso, não importa a idade que você tenha, sempre tem que haver um respeito aos pais. Versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Não mate. 14. Não cometa adultério. 15. Não roube. 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. 17. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Todos esses são os mandamentos do Antigo Testamento. Tudo isso nós cumprimos. Guardamos isso por religião? Não. Guardamos isso por obediência à palavra. Se resume isso a nossa obediência? Não. A nossa obediência não se resume em versículos de Êxodo 20. Se resume de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Gênesis capítulo 1 é o primeiro capítulo da Bíblia. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Então de Gênesis a Apocalipse nós obedecemos tudo que está escrito, não só o que está em Êxodo capítulo 20. Acho que os irmãos conseguiram entender. É que as pessoas se limitam a obedecer só a Êxodo 20 e esquecem que tudo que está na Bíblia deve ser obedecido. Agora no Novo Testamento,
Lucas capítulo de número 1. Lucas capítulo de número 1. Eu vou terminar, tá? Tenha paciência. Eu não sei a frase hoje não, que eu vou ser breve, tá? A frase que ninguém cumpre. Eu não sei essa frase não, tá? Até porque faz tempo que vocês não me ouvem. Mas também não estou enchendo linguiça não. Aqui vocês têm Bíblia. E também que prega a Bíblia. Não estou enchendo linguiça não. Lucas capítulo 1. Veja quais são os mandamentos que nós obedecemos nos dias de hoje, além de Êxodo capítulo 20. Lucas capítulo 1, versículo 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidiram escrever e relatar o que é preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenham plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Os ensinamentos de Jesus do Novo Testamento também são os mandamentos de Deus. Então os mandamentos estão no Antigo Testamento e também são no Novo Testamento. Quando está aqui o pastor pregando a Bíblia no Novo Testamento, é para que nós venhamos praticar o que está escrito. Se lembra do Antigo Testamento, para praticarmos o que está escrito. Tudo o que está na Bíblia é para nós praticarmos o que está escrito. Esses são os mandamentos que nós devemos obedecer. Não se resume só a Êxodo capítulo 20. Nós cumprimos Êxodo 20? Cumprimos, mas cumprimos tudo que está na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Salmo 111, o último versículo que nós vamos ler é o versículo 10. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos os que obedecem seus mandamentos mostram bom senso, louvem-no para sempre. Então o Salmo termina dizendo: adorem a Deus para sempre. Em toda a sua vida, nunca deixe de adorar a Deus. Sempre adore, porque o teu Deus tem uma aliança, tem um compromisso e tem uma bênção com cada um de vocês. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus.